Então, pessoal, na parte de arte, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos indígenas, né? Então, os jogos indígenas, onde o lema é o importante não é competir e sim celebrar, é uma proposta recente para fazer com que as tribos indígenas se integrem, se junte. Então, em 2003, teve a participação de 60 etnias, entre elas a Kaiowá, Guarani, Bororo, Pataxó e Yanomami, e isso foi em 2003, mas a primeira edição aconteceu em 96, 1996. E, infelizmente, a última ocorreu em 2009. Foi a 10ª vez que teve os jogos realizados entre os índios. E os índios, eles faziam essa Olimpíada indígena para unir os povos em alguma aldeia deles, não era em cidade, né? Era na própria mata. E dentro dessas atividades tinha a atividade de arco e flecha, né? Tinha o cabo de guerra, a canoagem, que era uma canoa feita com material próprio, a corrida com tora, aquelas toras de buriti pesadas, né? Então era considerada assim o mais forte, né? Pesando 100 quilos. O chicunaque, que é também conhecido como futebol de cabeça. Ao invés de chutar, os participantes eles jogam com 10 atletas e é só com a cabeça, tá? E aí, pessoal, vem a diferença entre cultura material e cultura imaterial. Como nós já vimos, o bem material é aquele bem concreto. São as construções, são as estátuas, são os objetos artísticos, os quadros. Agora, a cultura imaterial está ligada àquilo que nós não vemos, nós não podemos pegar, são abstratos, né? São os hábitos, são os rituais, são as danças, né? São os tipos de comidas, né? Como, por exemplo, a capoeira. A capoeira é um bem imaterial. Por quê? Porque já foi tombada. Tombada quer dizer, ela já está relacionada com uma coisa que veio dos negros e que é usada até hoje. E aqui nós temos elementos, né, da cultura material e imaterial, olha. O que são, né? Podem ser bens móveis como artísticos, vestimentas, obra de artes, e a imaterial, danças, literatura, linguagem, culinária, e aqui tem as leis que defendem esses artigos. E aqui ó, nós temos exemplos, roda de capoeira, frevo, ofício do cineiro. E aqui nós temos atividades sobre os jogos indígenas e sobre a cultura material e imaterial do nosso povo. Então, é muito importante a gente preservar a cultura do nosso povo.